As tuas palavras determinam o seu futuro, aquilo que você fala é aquilo que você tem. Há um milagre na sua boca, então profetiza todas as sortes de bênçãos, profetiza milagre, profetiza cura, profetiza libertação, profetiza salvação da sua casa, da sua família. Deixa eu te dizer algo, não se conforme com a situação que você está. Profetize a tempo e fora de tempo. Assim, eu profetizo sobre a sua vida, prosperidade, saúde, riquezas, paz interior, libertações. Eu profetizo que um milagre acontece hoje na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E vamos caminhar firme, porque o tempo não para, né? O tempo avança e a gente tem que ganhar tempo a cada momento. A gente tem que ganhar e a gente tem que viver as oportunidades que Deus vai nos dando. Falando em oportunidade, chegou uma grande oportunidade para você hoje. Nós vamos começar hoje, profetizando 2026. Fala assim, glória a Deus. Fala comigo, glória a Deus. Nós vamos profetizar todas as sortes de bênçãos sobre a sua vida. Nós vamos declarar que o ano que se aproxima, 2026, será um ano repleto de bênçãos. Não importa o que está acontecendo no mundo. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa o que está acontecendo na política, no Brasil, nós estamos debaixo de uma proteção de Deus. Nós estamos debaixo das boas mãos de Deus. Nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos debaixo das suas asas. Nós estamos seguros em Deus. Então nós vamos profetizar. Aqui nesses nossos encontros, nós vamos fazer atos proféticos. Como ontem anunciamos, já corre lá, prepara o copo com água. Vai lá na cozinha, vai caminhando com esse seu celular, prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho nós vamos orar. Quase que eu digo, mas ainda bem que eu não falei isso. Quase que eu digo, pegue o copo com água e ponha sobre o seu rádio. Há muitos anos atrás, quando a gente fazia programas de rádio, vai lá e pega o copo com água e põe sobre o rádio. Quase que eu falo isso, mas não falei não. Então vamos embora. Atos proféticos para o ano de 2026. Nós vamos começar com curas e isso é uma realidade. Atos proféticos é você pôr a sua fé em ação. É você declarar que aquilo que você crê vai acontecer e através de simbolismos. Isso tem por toda a Bíblia. Se você pegar lá em Moisés, até com o meu Senhor Jesus, até Paulo, tem atos proféticos. Alguns creem, outros não creem. Quem não crê, eu respeito, ele vai para o céu, eu respeito. Quem não crê em cura, eu respeito. Quem não crê no batismo com o Espírito Santo, eu respeito. Quem não crê em dons de línguas, profecias, visões, revelações, eu respeito. Eles vão para o céu, irmãos. Aqueles que não têm a fé ativada nesse sentido, eles vão para o céu. Agora olha para cá, eu creio, tenho completa convicção que Deus age, que Deus opera, que Deus faz, e eu tenho certeza que você vai ser curado em nome de Jesus. E tenho certeza disso. Se eles não me respeitam, se eles não respeitam essa visão de fé, é um problema deles. Eu respeito a fé deles. Agora a minha, ela é pessoal. Eu leio a palavra e creio. Ponto. A Bíblia nos diz sobre o reino, e nós estamos estudando sobre o reino de Deus. Jesus, ao inaugurar a sua obra na terra, ele já começou no seu primeiro discurso, no seu primeiro sermão: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já chegou e o reino de Deus está chegando na sua plenitude. Nós temos que compreender os tempos. O reino de Deus é presente, mas o reino de Deus também é futuro. O reino de Deus já começou, mas o reino de Deus também vai vir na sua plenitude quando Jesus voltar. Jesus ressuscitou Lázaro e Lázaro
morreu. Jesus ressuscitou fisicamente e vive eternamente. E vive eternamente. Na morte de Jesus, mortos que estavam nos sepulcros, levantaram e saíram andando em Jerusalém e esses mortos foram vistos por todos. Demonstração da ressurreição de Jesus. Aqueles mortos que andaram em Jerusalém, vivos, eles viveram mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não sei, mas depois eles morreram novamente. Aquilo ali foi uma demonstração da ressurreição de Jesus, dizendo: Jesus morreu hoje, na sexta-feira, mas vai ressuscitar. Consegue compreender sobre o reino de Deus e o que são atos proféticos? Eu vou ler aqui para você, em um ato profético, lembrando, corre, pega o copo com água e já deixa reservado, porque nós vamos consagrar essa água aos céus e milagres vão acontecer na sua vida. Eu quero ler um texto aqui. Aqui não fala especificamente atos proféticos, porque não existe essa expressão na Bíblia, atos proféticos, mas existe fé, existe obediência, existe a mesma ação que Deus fez, que Jesus fez, como ato profético, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Presta atenção nesse texto que eu vou ler para você. Eu estou em João, capítulo de número 9, e a palavra do meu Senhor diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram-lhe, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, Jesus, tendo dito o seu objetivo na terra, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Como assim? Por quê? Para quê? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que foi enviado, o que andou sobre as águas, o que multiplicou o pão e os peixes, o que liberava a palavra, os demônios que estavam em outro país saíam? Como assim? Ele ungiu, cuspiu, fez lodo, pegou aquele barrinho, colocou nos olhos do cego. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou os olhos do cego. E disse: Vai e lava no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Por que Jesus fez? Um ato de fé, declarando o seu poder, declarando o que ele iria fazer. Jesus precisava cuspir? Não. Mas aquele cego precisava de um toque. E no tanque de Siloé, pessoas eram curadas. Então Jesus, ele provocou a fé do cego. O cego não pecou. A família dele não pecou. Mas Jesus queria mostrar a glória para Deus. E ele fez um ato profético. Jesus, ele não precisa cuspir no chão. Ele bastava ele falar: veja, e o cego veria. Veja o caso de Bartimeu, por exemplo. Veja o caso da filha da mulher cirofenícia que estava terrivelmente endemoniada no outro país. Veja o filho do oficial do rei, o filho do homem rico, que estava em um outro país. Jesus só liberou a palavra: vai que teu filho está curado. O homem foi. No outro dia, quando o homem chega, o filho está curado. Mas olha, Jesus agora com o cego, ele fez um ato profético. E a Bíblia, ela está cheia de pessoas que fizeram atos proféticos. Guarde isso na sua mente, porque nós vamos profetizar que o ano de 2026 será um ano extraordinário. Vamos profetizar. E nós vamos ungir agora
um copo com água, um copo com água. Jesus, em Lucas, capítulo de número 10, versículo 9, Jesus fala algo extraordinário aos seus discípulos. Eis que dou a vocês o dom, o poder para curar, para manifestar o reino de Deus. A cura, ela vem como uma expressão da presença do reino de Deus na terra. Vou repetir. A cura, ela vem como uma expressão do reino de Deus na terra. A cura, ela vem para demonstrar que Deus é poderoso e que Deus cura. O Deus que cura é o Deus que salva. O reino de Deus é a manifestação do poder de Deus trazendo salvação. O acesso, guarde isso, o acesso no reino de Deus é a salvação. A sua identificação é o selo do Espírito. Agora você é salvo. Agora você tem o selo do Espírito, que é a sua identificação. É a sua identidade com Deus. É a presença do Espírito Santo. Mas algo nós temos que compreender. Que além das curas físicas, além da salvação, existe curas. A cura faz parte da manifestação do reino de Deus. A libertação faz parte da manifestação do reino de Deus. A prosperidade, irmão, tanta polêmica em torno disso. Tanta polêmica em torno da prosperidade. A prosperidade é uma bênção, é uma dádiva, é um dom que Deus dá para aqueles que Ele ama. Deus dá para aqueles que são salvos. Deus dá gratuitamente. A prosperidade é o crescimento diário. Prosperidade não é que você vai ficar milionário, embora eu entenda que Deus escolhe uns para abençoar tanto, mas tanto, que essa pessoa, o ministério dela vai ser abençoar os outros. Olha que ministério maravilhoso. Você quer esse ministério? Concorda comigo? Você quer esse ministério? A Bíblia diz que Deus levanta uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres. Outros, Deus dá dons de cura. E aquele que tem o dom de cura, que cure. Aquele que tem o dom de ensino, que ensine com esmero. Aquele que tem o dom de amor, que faça. Aquele que tem o dom de abençoar, que faça com generosidade. Olha isso. O dom de abençoar, o dom de dar, o dom de prover, que faça com generosidade. Esse dom são pessoas que Deus escolhe para prosperar muito na terra, para que através dos recursos que estão com essas pessoas, o evangelho, o reino, obras missionárias, igrejas abertas possam acontecer. Eu quero esse dom. Você quer? Eu quero. E nós vamos profetizar que no ano de 2026, o seu ano será um ano extraordinário. Jesus, voltando para as curas, Jesus enviou os seus 12, em Lucas capítulo 10, versículo 8, 9, continua, a partir do versículo 1. Mas no versículo 9, Jesus disse assim: eis que vos dou poder para vocês curar os enfermos. E diga que o reino de Deus já chegou. Olha que palavra poderosa, olha que palavra extraordinária. Aqui em João, capítulo de número 9, Jesus curou. Em Lucas, Jesus deu poder, presta atenção nisso. Jesus deu poder para 70 homens, vá e cure os enfermos. E eles foram e saíram curando os enfermos. E eles voltaram jubilosos, felizes. E eles falaram: Senhor, nós curamos os enfermos, nós ressuscitamos os mortos, até os demônios se submetem a nós. Os 70 colocavam as mãos e os enfermos eram curados, porque eles estavam debaixo de um manto de autoridade, o mesmo manto que eu estou aqui agora. Aqueles 70, eles estavam debaixo de uma autoridade, a mesma que está sobre a minha vida, a mesma. Só que algo eu quero te mostrar, que os 70 expulsavam demônios,
curava os enfermos, através da palavra, no nome de Jesus, sai, os demônios iam saindo, pessoas eram curadas, os cegos viam, em nome de Jesus, seja curado, cego, e o cego tinha visto. Mas agora, aquele que deu autoridade aos cegos, em João, ele fez lodo, fez um barrinho, colocou nos olhos do cego, e ainda disse, vai lá e lava no tanque de Siloé. E o cego com o barrinho no olho, saiu sendo guiado por alguém, enfiou a cabeça no tanque, lavou e viu. Por quê? Atos proféticos. Consegue compreender que Jesus fez atos proféticos, embora não tenha escrito aqui ato profético? E é o que nós vamos fazer aqui agora. Paulo estava orando e pessoas sendo curadas, e aquela multidão, e pessoas sendo curadas, e alguém falou, olha, tem um parente meu que está doente, tem um parente que está com câncer, tem um parente que está com lepra. Paulo disse, eu não posso sair daqui, tem muita gente, pera aí, espera. Tirou o avental, tirou os aventais, tirou os lenços, leva lá, a unção que está sobre a minha vida vai curar essas pessoas, vai lá. Atos proféticos. Paulo poderia ter dito, me dá o nome dela, vou orar aqui agora. E Paulo orava e as pessoas seriam curadas. Mas ele deu o manto dele e pessoas foram curadas. E nós vamos orar. Prepare esse copo com água, porque nós vamos orar, nós vamos falar com o nosso Deus. Hoje a cura chegou na sua casa. Hoje a cura chegou no seu corpo. Quando você beber desse copo com água, que a água entrar no seu corpo, toda maldição, Deus coloca no meu coração aqui agora, que pessoas que comeram comidas enfeitiçadas, pessoas que comeram comidas consagradas aos demônios, e essa comida trouxe doença, trouxe enfermidade, trouxe depressão, trouxe loucura. Quando você beber desse copo com água, que nós vamos consagrar agora, você vai ser curado. Pessoas vão começar a passar mal, outras vão começar a vomitar. É o desfazimento das obras malignas. Então prepara lá o copo com água, porque nós vamos orar. E durante esse mês de dezembro, nós estaremos com atos proféticos e profetizando que o ano de 2026 será um ano extraordinário. Então, se prepara. Pegou lá o copo com água, nós vamos orar. Depois a gente fala mais sobre outros atos proféticos, que temos vários. Profetas ferindo a terra, profetas fazendo comida em cima de esterco, e aí vai. Mas o que importa é a fé. Tudo é provocado pela fé. Lembra que eu disse que eu respeito aqueles que não creem? Tranquilo. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu creio. E se você está aqui comigo é porque você crê. E hoje você vai ser curado em nome de Jesus. Amém? Faz o seu pedido de oração aqui, escreve o que você quer, a sua necessidade, escreve aqui agora, porque nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus e milagres vão acontecer. Pegou o copo? Vamos falar com o nosso Pai e apresentar a Deus. Enquanto que eu peguei esse copo e vamos apresentar aos céus, Deus me trouxe à memória o momento que Jesus pegou o pão, ergueu os olhos aos céus e deu graças. Ele estava segurando 5 pãezinhos, 2 peixinhos, mas ele apresentou para Deus, consagrou aos céus os pães e os peixes, e houve a multiplicação. 5.000 pessoas, 5.000 homens comeram. Cada homem estima-se que estava com uma mulher e 2 filhos. 20.000 pessoas comeram e se fartaram, e sobraram 12 cestos cheios. Jesus
poderia ter dito apenas: vá e distribua. O milagre já estava acontecendo. Mas ele orou, abençoou, consagrou os pães e os peixes e o milagre aconteceu. Ele consagrou e o milagre aconteceu. Vamos orar? Vamos consagrar aos céus para que haja cura no seu corpo? Senhor, é pelo poder que é no nome de Jesus. Eu quero consagrar esta água que está nas mãos dos meus irmãos. Deus, e ao beber essa água consagrada a Ti, eu profetizo cura. Eu declaro, Deus, que os céus serão abertos, que as obras malignas que foram ingeridas inconscientemente, ou talvez até conscientemente, mas agora, Deus, diante desse ato de fé, diante desse ato profético, que nós estamos consagrando essa água, ao beber, eles ficarão curados, em nome de Jesus. Eles ficarão curados em nome de Jesus. Deus, abra as portas. Abra as portas agora da cura física, da cura da alma, dos ossos, dos nervos, dos tendões, dos órgãos, do couro cabeludo, das vistas, da mente. Senhor, eu ministro, Deus, cura física. Eu ministro a cura física, a cura psicológica, em nome de Jesus. Eu consagro a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Diga assim comigo: eu vou beber dessa água consagrada e ficarei curado. E ficarei curada. Declare isso. Eu vou beber e ficarei curada em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Deus é especial, Deus é maravilhoso. Nós estamos projetando e profetizando 2026. Todos os dias nós vamos fazer um ato profético. Para amanhã, prepare novamente o copo com água. Depois nós vamos falar sobre prosperidade, vamos profetizar prosperidade para o ano próximo. Mas eu ainda quero orar amanhã sobre cura física. Então já prepara esse copo, e se você conhece alguém que esteja enfermo, anuncia para essa pessoa que amanhã haverá um ato profético de cura no nosso canal, tá bom? Falando em canal, aquele pedido básico para você se inscrever, está escrito inscrever-se, clique, venha fazer parte da minha família de oração, do meu grupo de oração, venha fazer parte desse ato profético, venha fazer parte desse canal. Compartilhe, deixe o seu like. Você que assiste YouTube, você sabe que esse é um pedido básico, porque todas as vezes que você curtir, o YouTube vai dizer: o vídeo é bom, eu vou divulgar para muitas pessoas. Quando você compartilha, é você que está compartilhando. Quando você deixa o like, é o YouTube que vai compartilhar. Então deixa o seu like, que Deus te abençoe e até amanhã às 6h23. Deus te abençoe, te amo muito. Fique em paz.